Bom, esse é o programa Papo em Pauta de número 33. Parece aquele número que o médico de antigamente pedia para a gente dizer para ele auscultar o pulmão, mas é o programa de número 33 que eu comecei lá em junho e hoje um programa especial porque eu estou aqui conversando com a Eliane Faria, cantora, compositora, e pelo papo que a gente teve aqui nos bastidores antes, uma conversa agradabilíssima. Eu tenho certeza que quem puder assistir vai adorar, como eu já estou adorando. Eliane, muito obrigado por ter participado, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para participar. Vai ser uma delícia quando a gente conversar sobre música, que é o que nos une, o que nos faz viver com mais alegria nesse mundo. Verdade. É um prazer estar aqui hoje. Eu acho que nós estamos hoje numa uma plataforma diferente, né? Um momento diferente, um momento do mundo, né? Não só da música, acho que tudo mudou, tudo está mudando. E essa é mais uma plataforma que a gente tem para poder falar, conversar, se expor, interagir, conhecer, né? Pesquisar, saber coisas. Então, eu acho isso maravilhoso. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter... Eu agradeço a mim mesmo por ter tido a ideia de chamar você, porque eu estava doida para conversar com você. Porque Ai, que bom. Eu estive lá no Cariocando uma vez, tem tempo isso. Nossa. Eu estive lá. Só no Cariocando, acho que eu não faço há um ano, sei lá. Sempre foi um lugar para mim, assim, de experiência, né? Eu não comecei fazendo noite, eu comecei fazendo show. Então, foi bem diferente. Aí, em 2010, 2009, eu acho, eu fui para um lugar chamado Tabuleiro da Baiana, ali do lado do Rio Sul, no Rio de Janeiro. E era um espaço muito legal. Sim. E aí um dos músicos falou assim, pô, Helena, por que você não faz lá no Cariocando? Eu falei, pô, essa coisa da noite, que você tem que cantar 300 músicas durante 3 horas, eu não curto. E lá eu faço o que eu quero, eu faço uma entrada, eu faço coisas para ouvir, coisas para dançar, aí coloco uma música minha, coloco uma música nova que eu quero cantar num show, então lá é uma experiência. E há uma liberdade, né? Eu vejo, funcionou, não funcionou, isso aqui talvez funcione para o final do show, isso aqui funciona para o meio do show, eu vou testando. Não parece, mas eu vou testando. Aí paro na hora que eu quero, de volta, às vezes eu não paro, faço direto. Eu tenho essa liberdade. Então, para mim, foi um estudo, é um laboratório. E eu aprendi muito, viu? Foi 2010 até agora. Nossa, eu fico pensando assim, você que canta, mas também compõe, para quem faz noite, não tem muito espaço para colocar as suas canções também no repertório. Né? Quem vai para esses ambientes quer ouvir aquela música já conhecida, né? O sucesso, cantar junto. Como é que você consegue colocar a sua canção ali? Porque eu me lembro que nesse dia que eu fui, você cantou uma música sua. Eu acho que foi muito como eu me coloco. Sim. Eu sempre me coloquei como uma intérprete e que ali eu queria receber essas pessoas próximas a mim, que eu pudesse conversar. Eu vou até eles na mesa, tem um momento, eu vou, eu sambo, eu interajo, eu faço cantar, eu faço uma plateia cantar um pedaço, o outro cantar o outro. Então, eu acho que, para mim, se tornou uma coisa mais... É onde as pessoas chegam perto de você, que no final vai conversar, vai tirar foto, vai perguntar, de repente, no meio, pode cantar tal música? Eu falei, gente, aqui eu não sei cantar pagode, isso aqui não dá. Alguém conhece samba, bossa nova? Não sei. MPB? Eu não sei, não é por nada, poucas as coisas eu sei, então não vou entrar num espaço que não é meu, né? Eu também tenho essa humildade de dizer que, pô, isso aqui eu não sei fazer. Sim. Mas, às vezes, até umas que eu conheço, eu sei, aí eu falo, essa eu sei, peraí. Aí eu tenho um músico que vai comigo, eu falo, você canta um pedaço, eu canto outro, então essa dá para ir sozinha, essa agora vai ser participação especial dele, aí ele canta. Então fica uma coisa
Sim. Não é bagunça, a gente tem um começo, meio e fim, mas que eu posso ter um Geraldo Azevedo na plateia, eu tive Miele na plateia, eu tive Ricardo Cravalbin, eu tive vários artistas que, que ainda estão na mídia, outros já não estão mais, e aí eu chego e falo, bem... Ninguém nem vê. Aí eu falo, obrigado pela presença de A, B, C, ponto. Né? Porque você fica... É muito constrangedor você chegar num lugar e a pessoa falar assim... Tem gente que só vai para canja, já sei. Mas tem gente que quer canja. Eu lembro de um que veio assim para mim e falou assim... Não era meu convidado, eu não conhecia... Eu chamo todo mundo para cantar, todos. Eu tenho o meu primeiro bloco, assim, depois eu chamo todos os convidados, quem chegou, quem quer. Aí ele fez assim, ó, juro. Aí eu olhei e fiz assim, sabe, dei um tchauzinho. Uma galera que é muito cara de pau, né? Muito cara de pau, né? E tem pessoas que não querem, se sentem, assim, intimidadas, vão lá para ouvir. Eu sou uma que vou muito para ouvir as pessoas. Não vou para dar canja. Sim. Porque você não quer dar canja? Não, porque é o espaço do outro. Você tem que saber se aquela pessoa quer te convidar, se ela está se sentindo confortável, se naquele momento cabe você. Então não é assim. Eu já chego, não precisa me chamar. Tem umas coisas. Essas canjas também incomodam muito os músicos, sabe? Porque o músico fala assim, poxa, eu fui convidado e contratado por essa cantora. Ensaiei o repertório dela. Agora vai me largar com esse maluco aqui que vem cantar não sei o quê. Não. Não é assim? E tem pessoas, porque é assim, você chegar e pedir para cantar, às vezes a pessoa fala assim, pô, mas essa música é tão conhecida, mas para quem está ali na canja, a melhor dica para quem vai dar uma canja é cantar eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Por quê? Porque os músicos vão saber tocar e as pessoas vão saber cantar. Aí o pessoal quer assim, eu tenho uma música minha, aí você já olha, aí o cara canta, e não é uma música intuitiva. Às vezes, quando é, beleza. Os músicos que tocam comigo são safo. Mas tem música assim que vai para um lado que não tem nada a ver. Cara, os músicos ficam vendidos. E o artista que não se toca também fica vendido. E eu que dei o espaço também, porque tudo aquilo que está num nível cai. Canja é complicado. Então, assim, não é antipatia, não é não querer da canja, não é ou que alguém venha. Eu sempre, quem viu Cariocando, viu que eu sempre abri portas para todo mundo. Sim. Quando não quer, não, mas sempre assim, quer. Eu tenho histórias hilárias com canja. Pode contar? Posso. Fui eu no tabuleiro da Baiana. Inferir idiosincrasias e acabar com amizades? Não vou dar nomes, mas eu... Poxa, aconteceu um negócio comigo, assim, que eu fiquei... Pô, não sabia o que fazer. Lá no tabuleiro da Baiana, eu também chamava todo mundo. Era uma forma, assim, dos meus amigos. Então, eu sou Moreira, sabe, a turma que gostava muito de mim aparecia, eu eram meus convidados e tal. E foi uma pessoa, eu vou até dizer assim, ela era presidente da Ordem dos Músicos, né? E ela era cantora e tal. Eu muito... Pô, não vou constranger ninguém, né? Cheguei para ela e falei, pô, você quer dar uma canja? Ela, quero. Falei, pô, legal. Falei, no segundo bloco, eu chamo você. Beleza. Assim fiz. Muita gente, algumas pessoas muito conhecidas. Cara, eu não sei, eu quando chamei, ela veio para mim, se ajoelhou no chão e começou a bater cabeça para mim. Meu Deus.
E eu, assim, cara, foi me dando um medo, e ela jamais iria fazer isso, se for, não tinha como. Seria para ela até falecida. Seria uma coisa extremamente constrangedora, né? Uhum. E ela, e eu naquela, que eu não sabia o que fazer. Falei, aí dei lá, né? Pedi licença e tal, né? Fiz lá um. E ela, quando levantou, que ela voltou assim, ela ficou tão sem graça, tão sem graça. E eu queria morrer, assim, com um buraco. Então, acontece essas coisas. Aconteceram algumas coisas comigo em palco. Eu falei assim, e são Acontece. canjos, né? Acontece. Eu me lembro que a gente Mas hoje fazia. eu tenho história para contar. Ah, mas é bom, pelo menos ficam as histórias. Eu me lembro que a gente fazia uma Verdade, ali na verdade. Associação Atlética Banco do Brasil, na Tijuca. Uhum. Uma galera boa ali. E sempre tinha uma canja, né? Foram lá o Alex Ribeiro, não sei, vou lembrar. Aí um dia foi o Marquinho Diniz. Filho do E monarca. pô, maravilhoso e tal, todo mundo esperando por ele. Ele chegou aí falou assim para mim, eu, violãozinho fraquíssimo, ele falou assim: aí, violão, dá um dó maior. Não, fica tranquilo que eu só vou fazer as fáceis. Pô, ainda bem que o Marquinhos tem sucesso, mas É, foi. mas ele É, levou assim, durante uma hora tudo que era, mas era tudo naquela coisa que você falou, né? Aquilo que todo mundo conhecia dele, do trio Calafrio. Aí eu pô, respirei, né? Porque eu tenho discos dele, tem lá o lado B dele, que é difícil para mudar de tom, ficar. Ah, meu Deus, eu não vou saber isso. mas tem Mas ele falou: gente fica que tranquilo, faz eu vou isso. fazer as fáceis. Coisas da noite, né? É, e você aprende muito a ter a ser ter uma sagacidade, uma agilidade, sabe? Você está cantando aquela música, você está indo, aí você vê que o público deu, aí você troca, porque show, você tem um repertório de É, 15, 20 músicas, dependendo do período que você vai fazer, começo, meio e fim. Não tem como. é Ali, verdade. É. deu errado, deu errado, Todo mundo né? diz que a noite é a melhor escola, né, para o cantor, né? Gente, eu acho que para mim, infelizmente, eu fiz isso depois, né? Eu acho que se eu tivesse feito no início da minha carreira, mas a minha carreira foi assim, os shows foram acontecendo, os cachês foram vindo e eu fui indo. Diferente se eu tivesse começado mesmo ali na batalha. Você tem que tomar cuidado, porque as pessoas criam alguns vícios Sim. que depois para tirar é difícil, É. Você sabe que eu ouvi né? o Djavan dizendo isso tem muito tempo, né? Que ele Porque ele falou, fez muito noite. fez. E, aliás, ele fez num bar maravilhoso em que tocava também Alcione e parece que o Emílio Santiago. Eu gostaria de ter Sim, sim, frequentado e esse Aura Martins, e Aura sim. Martins, é. Aí Aurea ele Martins falou assim, ajudou muito ele, né? muito. Foi É, morar na casa dela quando ele veio de Alagoas, ficou lá. que bom Ela saber. ajudou muito ele no início da carreira. E aí o Djavan falou isso, olha, à noite tem que saber o momento de sair, porque senão não sai mais. É. E você tem que. Eu fui espaçando, sabe? Eu Uhum. comecei às quintas, depois eu passei para sábado, alguns sábados, porque também quando eu queria sair, as pessoas chegavam para mim, pô, não sai não, É, poxa, aí eu falava, pumba, meu Deus do céu, e eu resolvi relaxar. Meus músicos falavam assim, pô, Eliane, por que você faz isso? Eu falei, porque aqui eu testo, aqui eu posso testar, né? sim, Pagar um ensaio sai mais caro e você não testa. é verdade. Você não testa. Então, é uma dificuldade você cantar com um som precário, né? Todo mundo fala assim, e a barulheira? Ué, não tem barulheira. Assim, Milton agora deu boa noite e tal, ele
me viu muito, foi um que eu chamei e cantou lá comigo, o Milton Júnior. Eu tive o orgulho de acompanhá-lo na Lapa também. Um grande cantor. Aliás, eu vou fazer um convite ao Milton para vir aqui conversar com a gente um dia desse. Ô, Milton, vou falar contigo. Pessoal, uma delícia. Eu sou fã de carteirinha do Milton, por vários sentidos. Muito bem, tem um repertório. Mas ele sabe como é que a coisa funciona. E se começar, eu continuo fazendo o que eu... Cara, aí eu desço, vou lá, sambo. Quando vê, tá todo mundo interagindo, tá todo mundo... Eu não, graças a Deus, eu não tive, assim, problema de ter que parar show para poder... ou então ficar berrando porque tem gente falando. As pessoas às vezes falam, conversam na casa que, né, você bebe, você come, ao mesmo tempo que está ouvindo, está interagindo. Geralmente, assim, o primeiro horário fica todo mundo sentado. Depois que o pessoal já tomou assim umas 3, 4 cervejas, já começa a levantar, já começa a sambar. Se é festa fechada, depois que o chefe sai, todo mundo começa. É verdade. É muito engraçado. E eu fico vendo o comportamento das pessoas, através disso eu começo a compor. Eu fiz serviço social, né? Então, o meu olhar sempre é um olhar diferente. Dá para sair uma assim. dissertação de mestrado dali, não dá? Dá. Tem muitos casos. Muitos. Eu fui cantar, eu uma vez cantando lá, e eu vi uma pessoa que sempre ia me assistir. Ele sempre me assistia, mas ele sempre ia sozinho. Tinha uma cadeira cativa, sentava, ficava quieto. Aí, tô vendo assim um comportamento, porque eu presto atenção em todo mundo. Oi? Olha que vai causar ciúmes do seu marido essa história. Não. Ele é músico também, entende? Toca comigo. Mas a gente... Aí eu tô vendo... Sabe quando você tá cantando? Eu sou míope, então assim... Mas eu olho todo mundo, eu sou daquela que eu vou, eu vejo, sou igual Nana Caymmi, eu fico contando quem está na plateia para ver se vai pagar os músicos, né? Se dá aquela coisa bem... Tô olhando aquele comportamento, tô vendo... Aí, de repente, eu olhei, vi aquela... Falei, ué, ele está acompanhado, ele sempre veio sozinho. E a pessoa, assim, nos meus shows as pessoas são muito educadas, são pessoas que vêm assim, muito bem vestidos, levam filhos, levam crianças e tal. Então, a voz, sabe? Bisa, é uma coisa muito legal que eu acho que eu conquistei e que eu me orgulho muito disso. Sim. Aí ela senta no colo dele, eu falei, olhei assim, tudo bem, passou, cantamos, não sei o que, acabou o show, de repente eu não vi mais ele, eu também... era uma ex-namorada que apareceu, ele estava fugindo, ele nunca mais foi me ver. Olha que loucura. Teve lá um quiprocola na porta, eu não vi, não sei, foi o comentário dos garçons e tal. E ele ficou extremamente sem graça, porque era uma pessoa, dono de uma empresa e tal. E ela foi constrangendo ele de uma tal forma que ele levantou e saiu. Então tem de tudo, né? A gente... Então você começa a observar o comportamento humano, né? Aquela senhorinha que chega, tinha uma que ia me assistir muito, ela já tinha assim 90, 91, ela ia sozinha. Sim. Ela sambava do início ao fim. Depois ela só pedia, ela morava na mesma rua, só que para o lado da praia do Flamengo, ela só pedia para colocarem ela num táxi. Dava uns 150 metros, mas ela tinha medo, porque acabava meia-noite, ela ficava até o final. Se eu terminasse 1h30, ela ficava até o final. Sim, que legal. Coquinho branco, ela levantava, sambava o tempo todo. Aí eu falava, gente, aí, olha o exemplo, quero ficar assim. E ela sambava, estava sempre nos shows. E isso me fazia muito bem, sabe? Porque... Isso que vale, né?
não tem preço, não tem preço. As pessoas que chegam para você e falam, olha, eu estava em casa, não queria vir, vim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz, obrigada. As pessoas agradecem. Nossa, você tem uma luz, você tem um carisma, você tem uma energia positiva. E eu penso muito, eu vibro muito antes do show para todo mundo ficar bem, para chegar em casa bem. Eu faço isso, é uma coisa particular. Mas, assim, eu acho que as pessoas sentem isso. Sim. Então, ótimo, graças a Deus. A gente perdeu isso na pandemia, né? Ai, eu comecei a fazer esse negócio exatamente por isso, porque eu fazia uma brincadeira, eu sou aqui do Andaraí, Grajaú, sexta-feira eu fazia uma bagunça, sentava lá, tocava um violão, começava a juntar gente e tal. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Mas eu pensei, eu olhei para o meu Facebook, tem tanta gente que canta maravilhosamente, que toca, que falei, vou começar a conversar com essas pessoas. Você não sabe como isso tem feito bem também, porque é disso que você está falando aí. As pessoas têm necessidade disso, de trocar, né, energias boas. E a conexão, para muita gente, é a música, como essa pessoa que você falou que ia te ver sempre. Ia lá para olhar você, ouvir a música, mas trocar, né, essa energia. E isso o artista tem como entregar, né? É tão importante a gente, porque a gente não sabe o alcance da nossa voz. É, verdade. Então, quando você começa ou a falar, ou a cantar, principalmente, e o canto, a música, o som, ela não tem fronteiras. Eu posso estar aqui, pode ter uma pessoa, sei lá, na Espanha me assistindo, no interior do Japão me assistindo. Toca, Você né? não tem noção disso. Eu fazia um programa na rádio, aí no Grajaú, do Cadu, Rádio Verde é Vida. Eu fazia um programa em 2000, eu comecei em 2009, 2010, 2011, depois eu parei. Esse programa ia para 129 países. Então, eu falava, eu cantava, eu levava pessoas do mundo samba, que é o mesmo trabalho que eu faço às quintas-feiras lá no meu canal, na Eliane Faria, do YouTube. Eu levo pessoas do universo do samba. Criança, adulto, universo do samba. Não importa, costureira, quem trabalha para o samba. E eu fazia muito isso lá. Então, tinha pesquisadores, poetas, escritores, cantores, compositores, produtores. Eu levei todo mundo que eu pude, fui levando. E uma coisa muito legal que Euclides Amaral, que está aí, ele está mostrando, ele foi um dos meus entrevistados também, poeta, escritor, meu parceiro de música. E eu lembro... Sócio e co-dono desse programa, porque muita gente que eu trouxe aqui foi por meio do conhecimento dele. Ele é um amor de pessoa. Adoro ele. A gente já é amigo há muitos anos e, nossa, pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. E eu lembro que quando eu entrevistava, de repente vinha uma pergunta, sabe, dos Estados Unidos, do Uruguai, do Japão, da França. Pô, 2010 isso. Sim. Eu falava, gente, como assim? Aí um dia o Cadu, dono da rádio, e ele falou assim, Nani, ele me chama de Nani, né? Nani, você não sabe. Olha, são 129 países que a gente está pegando com o seu programa. Amantes da música, amantes do samba. Era uma coisa muito legal, prazerosa de fazer. Sim. Mas onerosa também. Aí eu falei, não dá mais, Cadu, porque... E eu precisava viajar. Eu ficava 3 horas, uma vez por semana, 3 horas do programa. Sim. Você imagina. E aí tinha música, levava banda, era muito bacana, muito prazeroso fazer e receber. E ouvir dessas pessoas o quanto era legal. Então, eu acho que isso tudo, hoje, a gente está fazendo isso. Então, eu faço no meu canal, você faz no seu, você recebe pessoas e as pessoas podem chegar e falar assim, Zé,
gostei da Eliane. Eu falo, Zé, não gostei. Ou, de repente, te mandar uma pergunta e poder Sim, interagir. Eu poder cantar uma música e tocar uma pessoa que está em casa. verdade. Às vezes triste, deprimido. Verdade. A gente também, às vezes, fica triste, deprimida, cansada, com dor. E na hora tudo acontece. Meu marido fala assim: vem cá, cadê aquela dor que você estava sentindo? Eu falei: não sei. Eu entro no palco, eu entro. E depois parece que eu carrego de volta. Ele fala assim: eu falei: Dona Ivone era assim. Quantas vezes eu vi Dona Ivone lá sentada no camarim, a gente conversava. Cara, ela entrava no palco, e isso já no final, assim, nos 7 últimos anos da vida dela, a gente fez um projeto chamado Clássicos de Samba. Era eu, ela, Jamelão e Martim da Vila. Cada um representando a sua escola com a orquestra sinfônica. E aqui no Brasil a gente chegou a fazer até com as velhas guardas da Mangueira e da Portela. Tinha um fio de instrumentistas, né? Trambique, depois foi o filho de Trambique, tinha o que era da velha guarda da Mangueira, tinha uma turma que fazia, que segurava, né, o Sim. Bactus-Cumbum, a cozinha e a harmonia, além da orquestra, regida pelo maestro Silvio Barbato, falecido também. E eu lembro que eu saía do meu camarim e ia para o camarim dela. Eu falava, pô, fica sozinha no camarim. Aí eu ia para o dela. E eu ficava ouvindo as histórias, que eu adoro as histórias são fantásticas. E com aquilo eu aprendi pra caramba. E nessa de eu aprender muito, eu vi às vezes a Dona Ivone, sabe? Ela, minha filha, hoje estou cansada, hoje estou... Mas ela não era de lamentar nem se argumentar, não. Era uma coisa mais de conversar, da mesma forma que eu conversava alguma coisa com ela. Sim. Ela entrava no palco e a gente, cantar com orquestra não é fácil. Imagino. Aí eu e Cléo é testemunha, mulher de Martim da Vila, íamos nós duas, a gente ia para a beira da boca de cena, a gente ficava olhando, eu falei, cadê aquela senhorinha que estava ali? Eu não acredito. E ela ia. A Você mesma canta alguma coisa. música da Dona Ivone? Oi? Você canta alguma música da Dona Ivone? Aquela que você acha que é Tem essa que eu a acabei de música que cantar. todo Deixa eu mundo... ver uma outra aqui da Dona Ivone. E eu gosto muito do parceiro Saudade, amor, Elvis que Carvalho. saudade, que me vira pelo avesso e revira meu avesso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço. Tristeza rolou nos meus olhos do jeito que eu não queria, invadiu meu coração. Que tamanha covardia, afivelar o meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não cegaram o olhar. Afivelar o meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não cegaram o olhar. Saudade, amor, que saudade, que me vira pelo avesso e revira meu avesso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço. Muito bom isso, né? Muito bom demais, cara. Não tem quem fique parado. Olha, eu adoro essa coreografia que Não as é? pastoras faziam nas rodas de samba. Isso era Pô, muito maravilhoso. bom, isso é maravilhoso. E rodou o mundo, né? O Muito samba tem legal. esses símbolos que são É maravilhosos. aquela música, meu padrinho tem uma música que fala assim: o samba tem feitiço, o samba tem magia, não há quem possa resistir ao som de uma bateria. É lindo a gente ver o samba amanhecer, cheio de poesia. Não é lindo? Lindo demais. E Mauro Duarte. eu fico me lembrando do o Mauro Duarte, seu padrinho, É, não fiz uma satisfeito. live
Só cheio ontem, que teu só com avô e o ele. pai que tem, ainda tem esse padrinho, né? Ainda tem um tio, Aniscarzinho do Salgueiro, que breve vou fazer uma homenagem para ele também, autor de Chica da Silva, samba enredo. Sim. Um dos sambas que ele fez foi esse de Chica da Maravilhoso, Silva, maravilhoso. Os maiores sambas da história. Salgueirense. Os maiores Meu sambas da tio, história. Talvez o eu fui primeiro abençoada. decorado, né? É. E ainda tem uma madrinha, que foi minha madrinha de casamento, que depois ficou minha madrinha para todo sempre, porque me viu pequena. O marido dela era minha paixão, Flávio, que é Violeta Cavalcante, uma das cantoras do rádio. Sim, sim. Só não sou abençoada. Mas sabe por que eu fico impressionado? Porque você é a linhagem de 3 gerações do samba. Aí você está vindo aqui nessa genealogia para o lado aqui oblíquo do samba, né? Com a Nescarzinho, do Salgueiro, e com o Mauro Duarte, lá, que não é ligado a uma escola de samba, mas é um compositor maravilhoso. Eu falei com o Tiago Prata, né, o Pratinha, o violonista lá do BIP. Uhum, conheci Tiaguinho, criancinha, né? Porque o Sérgio, o pai dele, que era amigo do meu avô, né? Exatamente, tocava. Ele era criança. E ele falou da importância do Mauro Duarte, que tem o samba, que é o hino do BIP, né? Olha só, ele foi ligado à Portela, ele chegou na Portela em 73, fazendo uma composição para um concurso que teve, aonde a Clara Nunes defendeu o samba dele. Então, ele era ligado, sim, fez alguns sambas ao lado do João Nogueira e Paulo César Pinheiro, fazia muita música para Clara Nunes, e ele era portelense, era ligado à Portela, sim. É aquele Portela que eu fico sempre preso, sabe, Eliana? Aquela coisa do Ney Lopes, que ele fala assim, sambista! Olha que sambista, tem que dançar samba, tem que versar samba, tem que tocar um instrumento do samba e tem que ser ligado a uma escola de samba. Ele tem aquele estatuto do samba, muito brincando nele. Aí eu fico assim, esse cara não é sambista, eu fico sempre pensando nele, Lopes, esse cara não é sambista, não. Porque não está ligado a uma escola de samba, porque não dança o samba. Imagina se não é. O Mauro Duarte é um dos maiores compositores. E esse lugar onde você nasceu é espetacular para o samba, né? Botafogo tem um negócio, não tem? Olha, eu nasci na Tijuca e fui para Botafogo com 8 meses morar com os meus avós paternos, né? Fui criada por eles. Lá em Botafogo. Em Botafogo, na Rio Grandeza. Meu tio ainda mora no mesmo lugar. E ali eu vi o Bloco do Sujo, eu vi o Bloco do Barbas surgindo. Deixa eu ter que falar do samba maravilhoso do seu pai. Tem um samba do Zorba. Maravilhoso, né? Você sabe esse samba todo? Não. Não, e eu preciso aprender porque as pessoas me cobram. Eu adoraria aprender, porque é maravilhoso. Agora, tem um samba do Zorba, que eu lembro muito pequena, Zorba Devagar, compositor de Botafogo. Isso. Ele cantava assim, que ele fez para o bloco: não é terremoto, não se assuste não, se a terra está tremendo é por causa do surdão. Não é terremoto, nada vai desabar, é o bloco da chuva que acaba de chegar. Não é terremoto, nada vai desabar, é o bloco da chuva que acaba de chegar. Adorava isso, cara, e eu participei do bloco da chuva. Se não me engano, era branco e amarelo a cor do bloco. Nossa. E eu sempre gostei. Era uma coisa assim que eu, pequena, eu pedia meu pai para desfilar na Portela, porque eu assim, nasci no Morro do Salgueiro, porque minha mãe era de Salgueiro, e meu tio, Aniscar, né, minha mãe era passista do Salgueiro, foi porta-estandarte do União de Jacarepaguá, porque meu pai fez ela. Depois ele reclamou que a saia era muito curta, ela falou, você que quis, agora eu vou. Mas, assim, a minha mãe sambava muito, e eu tenho essa coisa do samba dela, né, do samba no pé, gingado nas cadeiras e samba no pé. Né? Não tanto essa coisa floreada de mão, né? É uma coisa mais elegante, mas a cadeira sempre, né?
É. E eu lembro que meu pai falava assim, você tem que ser salgueirense, portelense, e daí? Eu quero ser portelense, eu sou portelense, isso pequena, mas muito pequena. E o Almir Neto ficava brigando comigo, você tem aquele pai que não canta nada, e eu falava, você não fala do meu pai, imagina, Almir naquele auge do Morro do Salgueiro. Mas ele sempre gostou muito de mim, e ele adorava a minha mãe, tinha o maior respeito pela minha mãe. E eu lembro, Almir Neto, né? E eu lembro, assim, de eu gostar sempre muito de samba, de colocar na vitrola para ouvir Elisete Cardoso, Isaurinha Garcia, nossa, Eliana Pittman, adorava, né? Clara, Beth, claro, sempre. E tantas outras da antiga, Dalva de Oliveira, eu era apaixonada pela Dalva. Então, assim, todo esse universo era muito ligado ao samba, que eu assistia, minha bisavó me acordava, se a Portela, o horário que ele desfilasse, minha bisa, porque às vezes eu dormia muito pequena, e a minha avó me acordava para ir. Meu sonho era desfilar. Meu pai dizia que não. Casei com 18, marido também não. Quando me libertei, aos 25, falei, agora é comigo. Aí já fui para a Portela, já sempre fui de bloco. Gosto. Hoje sou tumulto menos, né? Que você vai ficando mais com idade, o barulho já incomoda, eu já quero mais ouvir, quero apreciar a bateria, adoro ficar perto da bateria e vendo o andamento, como é que tá, como é que o mestre de bateria está regendo. Pequeno, eu me lembro de um filme maravilhoso, um filme que eu já vi 196 vezes, que é Meu Tempo é Hoje, do seu pai. E aparece lá um trecho, você e sua irmã falando, que ele virava para trás assim, não, a letra não é assim, não. É assim. Aí eu ouvi você cantando o samba do Antônio Ivone Lara, e aí você cantou a melodia exatamente, as notas, né? Isso vem lá dessa cobrança. Vem. Meu pai, desde pequeno, era uma coisa assim, até hoje. Eu vejo ele falando, Você não nossa. fez o saudade, amor, não. Saudade, amor. Né? Foi essa coisa de gravar. E uma das coisas que eu aprendi, e aprendi muito antes de começar a cantar, foi que ele fala assim, minha filha, as pessoas têm mania de ser parceiro de compositor. E eu sempre achei isso. E eu falei, pai, é exatamente o que eu acho. As pessoas inventam nota, inventam jogadas, inventam. Claro, você tem a sua interpretação, é outra coisa. Mas outro dia eu ouvi uma pessoa cantando uma música, aí eu falei assim, conheço a música de algum lugar. Eu li e falei, não acredito que essa pessoa fez isso com o autor. Que abuso! Eu acho que é a mesma coisa que entrar na sua casa e abrir geladeira. Sabe essas coisas? Eu acho abuso. Ótimo, eu fui educada, não mandou entrar, não entra. Jamais abri uma geladeira de uma pessoa. Senta na ponta do sofá e só aceita. E fica ali. Eu lembro da minha avó falando, você não aceite enquanto eu não olhar. Eu olhava, se ela falasse não, cara, podia ser o bombom que fosse, e a pessoa insistisse, a minha avó só olhava. Ai de mim, se aceitasse em casa, a gente ia ver o resultado. Não morri por causa disso. Um cara que eu adoro, que é o Nelson Faria, violonista, que tem também um canal maravilhoso, que ele faz um café lá em casa. E ele recebeu um americano maravilhoso, que tocou com Tom Jobim, com Sinatra. E aí eles tocaram juntos lá, eu acho que foi o Wave. E ele solando, aí quando acabou a música, o Nelson falou assim, poxa, você faz exatamente a melodia, né? Porque eles são mais educados do que a gente. Mas não é para fazer? A melodia é essa, né? Que matam. É isso. Peraí. Então me coloca na parceria, certo? Eu falei agora, me pediram para gravar 3 músicas, gravei. Onde uma primeira eu fiz, a segunda eu consertei ela toda, a terceira eu falei, vocês vão me botar essa parceria, né?
Porque além de cantar e interpretar, tudo bem, mas eu fiz a melodia toda da música. Porque vocês... Tem que ajeitar também, né? Pô, brincadeira, mas tem isso. Eliane, você tem pudor assim de cantar? Tem gente que é filha de artista. Uma vez eu vi a Preta Gil falou assim: não, eu não canto música do meu pai porque o pessoal vai ficar me cobrando. Você tem isso com o repertório do seu pai? Não, porque olha, eu nem posso falar isso, porque eu comecei cantando num projeto, eu era de um coral teatral, saí desse coral teatral, fui convidada para fazer A Filha Canta o Pai. Meu pai, muito sutilmente, o jornalista perguntou: você já sabia como é que é o show da sua filha? Ela vai cantar? Aí ele falou assim: ela canta, nem sabia. Coisas de Paulinho, né? De Escorpião. Aí eu falei: tá bom, é assim que funciona, né? Mas eu comecei. O Túlio Feliciano foi fazer o teste comigo e o Josimar Carneiro, que hoje faz muito musical, violonista, bom pra caramba ele. E era produzido pelo Ney Barbosa, que foi casado e foi produtor da Beth Carvalho. Então eu comecei assim. Então éramos 5, eu, Martinália, Nara Gil, e a Sana Martins e Maria Carmen Barbosa, filha de Erivelto, escritora, né? Enfim. Sim. Logo depois eu fiz os 30 anos dele, de carreira. O produtor me viu, me convidou, era um outro produtor. Aí eu falei, 1 ano cantando Paulinho da Viola, eu falei, não quero mais não. Se eu vou fazer uma carreira, eu não quero mais. Aí eu fiquei um tempão sem, e meu pai tinha umas coisas assim muito estranhas. Eu falei, quer saber? Deixa comigo. Então agora eu não canto. Para você ver, eu no Clássicos do Samba, como não tinha como eu não fazer Foi um Rio que Passou em Minha Vida, porque eu estava representando uma escola aonde Foi um Rio que Passou em Minha Vida, se eu não cantasse, né, tinha que cantar. Todo Sim. mundo tem uma referência de Foi um Rio que Passou em Minha Vida, quem é portelense, enfim, sabe disso. Então eu cantei. Aí, antes disso, em 96, se não me engano, eu fiz uma música chamada Arvoredo. Era um projeto Tal Pai, Tal Filho, do Paulinho. Eu estou com o Paulinho Soledade, o filho dele participou até desse disco. Mas não era. Era aquele produtor que era compositor, ele é falecido, Paulinho. Não é um Nogueira. Lembrei, não lembro. Ele fez esse projeto com vários filhos, e aí eu quis cantar o Arvoredo, porque ninguém tinha regravado, só ele tinha gravado. Sim. No dia ele foi para tomar conta, para ver se eu ia fazer certo. Ele acabou participando, fazendo uma janelinha. Ficou muito bonito. Tem no YouTube, Arvoredo. Acho que está como O Arvoredo, mas é Arvoredo o nome da música. Tá. E depois eu fui fazer só os 50 anos dele. Eu quis Amaral sempre socorrendo a gente. Paulinho Tapajós, você é um amor da minha vida. Sem você eu não sou ninguém, Euclides Amaral. O Euclides Amaral é a Cleonice Berardinelli do samba. Ô, memória miserável. E ele fez também toda a minha biografia, então ele sabe tudo mesmo. Se ele querendo ou não, ele sabe. Mas aí eu fiz os 50 anos dele, depois eu fui fazer os 70. Olha, a Antônia Idelic também disse que já tinha lembrado Tapajós. Essa gente tem memória maravilhosa. A gente que está velho, que não aguenta. E me desculpa, uma pessoa super conhecida. Nossa, ele era um amor de pessoa também, super generoso. Eu é que esqueci, porque de vez em quando eu esqueço das coisas. Mas você continua com esse negócio com seu pai de não cantar as músicas dele? Você acha não, que... é o que eu tô falando. Não é que eu não faça. Eu evito. Para ser antipático. Você acha que cantar as músicas do seu pai, assim, Paulinho da Viola, não é Paulinho da Viola, de alguma forma vai ofuscar você quer assim, eu sou Eliane Faria.
Tem isso, não? não? Não, eu não. Não. Eu acho o fim da picada quando você vê um filho dizer que claro que eu sigo o meu caminho. Principalmente hoje em dia, o que eu mais quero é seguir o meu caminho, né? Uma trajetória de 27 anos. Então, alguma coisa eu construí eu tinha que construir nesse. Eu não podia ser a filha de. Eu também sou. Em um determinado momento, eu lembro que meu pai chegou para mim, eu acho que logo no início, assim, eu estava com quase 10 anos de carreira e tal. Ele falou: minha filha, Nana Caymmi ainda é filha de Dorival Caymmi. Eu entendi o que ele quis dizer. Se a Nana Caymmi, que era Nana Caymmi, ainda era filha de Dorival, quem era eu? Eu ia ser. Não adiantava eu fugir, eu não querer, eu não isso, eu não aquilo, porque logo no início, Pronto. logo, porque era diferente. A gente ia nos jornais, antigamente. Você pegava seu release, sua foto. Uma semana antes você tinha dado a foto por jornalista. Na semana seguinte você tinha que ir lá de novo levar a foto para o jornalista. Você ia em todos os jornais. Eu lembro a primeira vez que eu entrei lá no Povo, eu quase morri, porque você entrava, você já via todo mundo decapitado. Eu falei, meu Deus, que lugar horroroso, que coisa, que energia, que isso. Então eu já entrava, quando eu ia lá, assim, não queria nem ver. Mas o produtor, ele levava a gente. Então você conhecia o chefe da edição, você conhecia a estagiária, você conhecia todo mundo. Hoje você não conhece ninguém, mas antigamente você conhecia. E nisso, um dia, uma pessoa, que eu sei quem foi, ligou para o meu pai para falar que eu estava no jornal usando o nome dele. Aí meu pai me ligou. Aí quando ele ligou, eu falei, olha só, não posso negar que sou sua filha. Agora, eu fui lá como Eliane, assim como eu vou a todos os jornais. Não, é porque me disseram, eu falei, o mal é que disseram. Porque eu sou leonina, né? Eu sou daquela que eu protejo, mas também, se eu tiver que dar minha patada, minha jubada, tá. Não nada de signo, nós estou entendendo que leonino deve ser horroroso, porque eu tenho uma filha de leão, não é fácil, não. Não é que não seja fácil, mas a gente tolera até aqui, daqui para cá, né? Porque eu também não ia para lá para dizer, olha, eu sou filha do Paulinho. Muita gente sabia, inclusive a pessoa que falou, porque é próxima à família, falou. E eu sabia quem era, porque ele mandou me chamar, nem sabia que ele estava no jornal. Eu vou te dizer como isso afeta as pessoas. Todos nesse mesmo nível, né? Que tem o pai. É impossível não falar do seu pai. Do seu avô. Aí eu Minha paixão, meu avô. Eu vou falar dele já. Eu vi uma entrevista do Luiz Fernando Veríssimo, em que ele foi recebido na Academia Brasileira, não, Academia de Letras do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, agora, tem 5 anos, e um senhor lá o recebeu. O filho do Érico. O Luiz Fernando tem quase 80. E ele fala assim, mas eu sempre serei filho do Érico Veríssimo. Claro! Você tem que assumir isso. Negar isso. Então, no meu caso, eu entendo. Você vai morrer. Eu entendi quando meu pai falou aquilo. Eu tinha que tirar isso de mim logo no início. Mas o Leonino... Vou bloquear todos no Facebook. Leoninos são super afetivos, são sinceros, é família. Mas, só para complementar a pergunta que você me fez, por causa disso, eu falei, eu não quero mais ir a lugar nenhum falando que eu sou filha dele. Nem se alguém falar. Então, geralmente, quando me perguntam, eu não posso negar. Né? Não vou dizer, não sou filha dele. Porque se meu pai fosse bandido, estava todo mundo me apontando. Não é isso? Então, né, se eu pedir para nascer filha do Paulinho da Viola, foi lá, eu não lembro. Na outra vida, não lembro. Então, eu falei, bom, então, a partir de agora, eu não quero, mas por causa dele, não foi por causa de ninguém, não.
Falei, na época eu não vou ficar ouvindo telefonema de pai por causa disso. Mas Entendeu? são os Porque terceiros. Aí acabou. Então, hoje eu faço a minha vida e, graças a Deus, cara, uma coisa que, assim, que eu me orgulho de mim. Quem está aí, que me conhece, o Amaral, o Milton, que me conhece, vai dizer, eu construí o meu pedacinho de chão. certamente. Mas eu não posso Agora, esquecer, eu não posso esquecer, orgulho, claro que eu tenho orgulho de ter o pai não posso Palmeiras de esquecer Obras, um avô. no filme maravilhoso que eu vi 1496 vezes cantando lá o Laia, la, laia, laia, Num tom laia. que não era meu, né? Porque as outras, Mas é a Iris maravilhoso. e Juju, eu falei, beleza, tudo Gente, bem. mas Aí maravilhoso. eu até brinco, eu falo, ó, mas o Lalaiá final lá grave é o meu. Você consegue cantar essa música? Lembra É, disso? lembro. Uhum. Deixa eu ver. Saudade, você fez da minha vida uma rua sem saída, por onde andou minha solidão. E hoje, quando tudo é esquecimento, uma flor sobrevive ao tempo e se desfolha em meu coração para aliviar o meu sofrimento. Rompe o silêncio, meu canto de felicidade. Dentro de um samba eu desfaço o que ela me fez. Quero abrigar, no entanto, mais uma flor que renasce para fugir da saudade e sorrir outra vez. Isso é lindo, né? Não é? Eu Isso é adoro muito também. lindo, né? Muito lindo esse samba. É Toda muito vez que eu ouço, eu lindo. fico emocionado. Você é do seu pai com o Elton Medeiros, Só, é isso? só É, dele. ah, é só dele. É, Maravilhoso, para maravilhoso. fugir da saudade. É maravilhoso. Tem um, eu adoro as músicas dele, as mais antigas. Nada de novo, papéis sem conta sobre a minha mesa, o vento espalha as cinzas que deixei em formas de poemas antigos, relidos. Perdido, enfim, confesso até chorei. Nada mais importa, você passou. Meu samba sem razão se acabou. Um sonho foi desfeito, alguma coisa diz. Preciso abandonar os versos que já fiz. Nada de novo, capaz de despertar minha alegria. O sol, o céu, a rua, um beijo frio, um ex-amor. Alguém partiu, alguém ficou, é carnaval. Eu gostaria de ver essa tristeza passar, um novo samba compor, um novo amor encontrar. Mas a tristeza é tão grande do meu peito, não sei para que a gente fica desse jeito. Nada de novo, capaz de despertar minha alegria. É lindo isso, né? Lindo, Fez lindo. com 20 e poucos anos isso. Gente, isso é maravilhoso. Olha, Então, assim, eu vou te contar uma história da minha família sobre seu pai. Meu pai, que era um amante de música, e naquela época, estou falando de final dos anos 60, início dos anos 70, trabalhava sábado, fazia um por fora na cidade, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e ele sempre voltava com um disco embaixo do braço. Naquela época era vinil. E ele trouxe o disco do seu pai, o Paulinho da Viola, e ele ouvia aquilo até furar, e a gente aprendeu todas as músicas. Sabe? E assim, ele tinha a coleção do primeiro disco até quando meu pai partiu, porque ele amava Paulinho da Viola, seu pai, né? Quer dizer, essa é uma conexão, aquilo que a gente falou no início, né? Que o artista não sabe o quanto ele toca o outro lá atrás, né? Mas como aquilo fazia, olha, aquele disco Domingo, que era quase uma religião, que era quase antigamente tinha isso, domingo, né? A gente botar a escutar música. música depois do almoço, antes do almoço. Nossa, era uma maravilha. E me retornou a isso, porque essa música faz parte de um desses discos. Primeiro ou segundo, uma coisa dessas assim, não é? Eu tô aqui, mas
eu só procurei para lembrar o início de uma música dele, porque toda vez que eu vou na rádio com a Deson Alves, ele pede para eu cantar essa música. Porque na época era aquele compacto. Então, de um lado uma música e lado da outra. Sim. E o Adeson, quando pegou, ele falou, ele ama essa música, eu vou até cantar um pedaço dela, acho que vou cantar Por toda, não favor. sei. Ruas que Sonhei. Mas ele falou assim, o que vai foi um rio que passou em minha vida, que era do outro lado. O Adeson foi o culpado de estourar o Foi o Rio que Passou em Minha Vida, porque ele falou, eu vou botar, porque essa aqui que vai pegar. Olha que coisa. Como ele era sagaz, né? E tinha esse olhar, Sim. né? Não foi à toa que ele ajudou muito a Clara, foi casado com a Clara Nunes. Ele que falou para a Clara colocar aqueles balangandãs que ela usava muito depois, porque ele falou, pô, tem lá a Carmen Miranda, foi uma mulher internacional. Sim, sim. Prestigie. Então, na verdade, tudo aquilo da Clara era da Carmen. Não foi uma novidade. E foi um olhar dele. E as pessoas têm que saber isso. Apesar que todo mundo hoje, né, quer usar aqueles balangandãs todos, assim, fora do... Mas, enfim. Essa música, que eu acho ela muito bonita, e praticamente ninguém canta, o sol que bate na calçada nesta tarde não trouxe o dia que anseia o meu olhar e leva embora o consolo dos olhares das morenas, tempo de sorrir e namorar. Toda a beleza que havia nessa rua, há pouco tempo veio o vento e carregou. E muita gente se vestindo de alegria vai fingindo todo dia que a tristeza já passou. Amor, repara o tempo, enquanto eu faço um samba triste para cantar. Te mostro a vida para mudar o teu sorriso, te dou meu samba com vontade de chorar. Amor, felicidade, é um segredo que um dia te contei. E leva O embora sol que nos cabelos, mora nos cabelos das morenas. Um dia nasce sobre as ruas que sonhei. Bonito isso. Nossa, é maravilhoso. Olha, ferida total, hein? Numa Ele sexta. também tinha 20 e poucos anos, assim. Gente, maravilhoso. Eu acho tão bonito. Eu tenho vontade de gravar só ele. Gostaria de ter um patrocínio. Vai que alguém esteja escutando. Se eu ganhar Quem na loteria, sabe? eu. Quem sabe? Eu gostaria muito de cantá-lo com o meu olhar. Um olhar de filha que passou por tudo. Porque meu pai, a vida profissional dele começou um ano antes de eu nascer. Então, eu acompanhei desde o início. Sim. Então, foi desde o iniciozinho, o Paulinho da Viola, né? A música, Então, você está me dizendo que a música e você são filhas da mesma pessoa, vocês são irmãs, né? A música do sabe, Paulinho e você. minha mãe contava que ele fazia o Teatro Opinião, então chegava de madrugada em casa, né? Segunda-feira, Às né? vezes de manhã, e eu berrava até a hora dele chegar. Ele chegava, me botava no peito, eu tinha 2, 3, 4, 5 meses, isso durou um tempo, e ela falou, eu ficava com você, Eliane, o tempo todo no colo, botava no peito, e uma meia até 1 ano e 2 meses, você imagina. Aí meu pai chegava, me botava aqui, e eu dormia. Maravilhoso. Aí, um dia, sei lá, isso tem uns 10 anos, 15 anos atrás, eu falei, mãe, eu tenho que te perguntar uma coisa, porque aconteceu um negócio comigo na loja americana, que eu fiquei tão sem graça, mas ao mesmo tempo tem que ter uma resposta.
Existe uma música, também não pergunta qual é que eu não sei, do Roberto Carlos, que eu escuto e eu tenho vontade de chorar. É um negócio. E era um dia que ele tinha gravado com várias cantoras, então não era nem ele cantando, era uma outra cantora que eu também nem sei. Cara, quando eu ouvi aquilo na loja americana, eu comecei a chorar e é um negócio muito profundo. Eu falei, mãe, eu gosto do Roberto, mas assim, não é o Djavan como foi na minha vida, um Cartola, o Lupicínio Rodrigues. É um importante, mas não é tanto assim para eu chorar. Aí minha mãe falou, pois é, minha filha. Ela contou essa história e falou, o que que eu fiz? O meu cunhado, o marido da minha tia Dida, ele tinha um radinho de pilha e eu consegui aquele radinho que eu botava baixinho para você ouvir, você ficava quietinha. E a madrugada era só Roberto Carlos. E eu ficava ouvindo aquilo. Eu falei, está explicado o meu choro, principalmente quando eu escuto essa tal música, não sei. Que história Então, maravilhosa. essas são as minhas histórias. A música está comigo toda a vida. Eu queria ser atriz, eu acho que é por isso que eu tenho esse manejo de palco, porque eu queria muito ser atriz, fugir, né? Imagina, ser cantora, filha de. Mas o destino é um negócio que a gente. Eliane, eu não posso deixar de voltar lá atrás, antes da gente encerrar, de falar do seu avô, porque eu também tenho uma imensa admiração. Todo mundo que toca violão um bocadinho deve bater cabeça para seu César Faria, e você que conviveu tanto com ele, o cara que é assim, fincou a raiz lá do sete cordas. O que você lembra do seu avô? O que você tem em você dele? Muitas coisas, graças a Deus, assim, fui educada por ele, pela minha avó Paula e minha bisavó Júlia. Foram 3 alicerces na minha vida. E meu tio Chico, que morava comigo. Mas, assim, a presença da minha infância, bem infância, era muito da minha bisavó. Isso em Botafogo. Que era... Isso em Botafogo. Botafogo. E muito a minha avó Paula, que, nossa, era meu braço direito, esquerdo, muito severa, mas era. E o meu avô, Sim. ele me chamava de cara chata, boca de roseta, nariz chato. Era engraçadíssimo. Adorava mandar a gente tirar xerox. Era um tal de xerox, ele era oficial de justiça, então era xerox para oficial de justiça, era xerox para música, xerox para não sei o quê. Ele chamava até uma prima minha de xerox, porque ela ia muito mais do que eu, que ela era mais velha e tal, e meus avós criaram ela também, a Rosângela. E meu avô era muito severo em casa. Ele era severo. Era aquela coisa que tinha que comer a comida do prato, enquanto ele não levantasse, não podia levantar, tinha umas coisas bem rígidas. Mas quando eu entrei na adolescência, e eu comecei a me aproximar mais, assim, né, ficar maiorzinha, eu casei muito cedo, eu casei com 18 anos, e ele passou a ir lá para casa, o Natal já passou a ser lá em casa, e a gente começou a trocar muitas ideias, porque até então eu ia nas rodas de choro todas que ele ia, na casa dos amigos, em Paquetá, na Barra, aonde fosse, Niterói, principalmente, tinha várias rodas de choro, eu ia. Tanto na casa de pessoas quanto em locais de bar, né, lugares que ele ia tocar. Sempre fui, desde pequena. Ele é que levava. Ele e minha avó, eles me levavam. E quando não queriam me levar, eu vou ir, que eu falava assim, eu vou ir, aí meu avô vai com o pé para cá e o calcanhar para lá. Cara, quando eu comecei a entender que era aquilo que eu não ia, eu já começava a chorar, e com ele falava assim, vai, cara chata, vai sim, vai com o pé para cá e o calcanhar para cá. Você não vai me levar, eu vou ir. Era o eu vou ir, olha que loucura. Então, eu tenho cenas com meu avô, assim, Maravilhoso. ótimas, né? De a gente conversar muito sobre música, escutar a música. Eu lembro do meu avô, sábado de manhã, ele acordava, ele tomava o café, ele
ligava a televisão ou não ligava, ele começava a fazer as escalas. Ali, aí ele cumprimentava as pessoas, falava, e ele continuava fazendo aquelas escalas. Meu avô era de 6 cordas. Ele começou no violão tarde, ele começou a tocar aos 17 anos, foi da escola de música, que ele morava ali atrás do conservatório de música ali na cidade. Sim. O pai dele era um funcionário dali, e a minha bisa. Então eles vão ali, ele começou a tocar violão, e foi muito rápido, né? Tocou com a nata do choro, do samba, enfim. E as pessoas gostavam muito dele, ele era uma pessoa muito querida pelas pessoas. E em 64 ele fundou o Época de Ouro, e antes era o grupo do Jacó, e meu avô começou no Época de Ouro logo no início. Quando o Dino entrou para o grupo, que era 7 cordas, aí meu avô falou, então fica você 7 cordas, eu fico 6 cordas, não tem problema. Meu avô nunca foi discutir. E eu acho que essa escola dele, de 6 cordas, eu gostaria muito que os novos violonistas olhassem ele tocando. Escutassem não só escola, ele, né? Foi uma escola, para mim, um dos maiores, e meu pai concorda comigo, acho que sim. De segurança, como acompanhador. Se ele tivesse que solar, ele também solava. Eu tive a honra dele ser meu primeiro violonista, né? Ele chegou a tocar comigo, então, assim, olha que honra, olha que privilégio. Chamava de violão de centro. Violão de centro. Que eram 2 violões, ele com Damásio, ele com Carlinhos. Sim. Então, o Jacó foi uma pessoa importante na vida dele, porque ele falou, César, você tem que fazer um concurso público. E meu avô fez, e foi graças ao concurso que ele viveu muito bem a vida. Mesmo ele viajando muito, meu avô viajou o mundo, conheceu o mundo, tocando e tal, mas ele tinha o seguro, porque a minha avó falava assim, olha só que loucura, a minha avó casou em 12 de fevereiro de 42. Meu pai nasceu 12 de novembro de 42, 9 meses depois. 1 ano e 1 mês depois, meu tio nasceu. Então, minha avó falava muito, olha só, César, você tem que ter um emprego. Não dá para não ter emprego. Minha avó sempre teve uma preocupação, infelizmente eu não ouvi, né? Gostaria de ter escutado isso lá atrás. Quando eu passei no primeiro concurso e não fui chamada, eu deveria ter insistido. Eu passei para o Banco do Brasil, não fui chamada, e eu também não era o que eu queria. Mas hoje teria uma segurança, seria até aposentada com a idade que eu estou. Eu tinha, na época, eu fiz o concurso, eu tinha 18, 19, estou com 55, quer dizer, olha quanto tempo. Então, a gente não pensa. A minha avó fez o meu avô pensar. Minha avó era a que pensava na família. Meu avô era o artista. Então, isso tudo eu fui presenciando quando ele foi comentando sobre as coisas. Meu pai, já adulto, já era Paulinho da Viola há muito tempo, anos 90, minha avó falando, Paulo César, você tem que fazer um concurso público, meu filho. Seu irmão fez. Minha avó falava isso. Quem conheceu, tá aí, pode me dizer que era verdade. Então, eu ouvi isso tudo. E ouvia meu avô sábado de manhã, ele ficava tocando, às vezes durante a semana também, mas como ele era oficial de justiça, às vezes saía, vinha para o almoço, tocava um pouco, voltava a trabalhar. Depois, eu lembro, sábado, quando era assim umas 9h30, 10 horas da manhã, o seu Eupídio ia lá dar aula de solfejo para ele. Todo sábado. Aí, à tarde, ele ia jogar bola na praia, ele, meu pai e meu tio. Domingo, meu avô jogava vôlei. Meu avô jogou até os 70 anos de futebol de praia, ali no Leme. E eu ia, adorava a praia. Ontem eu estava até falando com meu marido dos caldos que eu levava, ninguém nem via. Se eu morresse, ninguém ia ver, porque eles estavam jogando bola e eu ficava lá.
Como é que é E aquele samba ele, que teu avô e teu pai cantam no filme, hein? se você lembrar, Ai, gente do céu, aquilo eu queria tanto aprender aquele posso negócio. tentar ver aqui, se eu Não, deixa conseguir ver quieto. aqui. Não, eu quero, Não. antes de encerrar, eu quero falar das suas composições e da Portela. A gente Hum, passou rapidamente por isso. Encerra, é. seu César, porque é um. Encerrando, meu avô. Casei, virão. A gente era muito amigo, muito parceiro em tudo. Meu avô ficou É uma doente, espécie eu de seu cuidei do pai, meu né? avô e cuidei da minha avó. Dos dois, eu cuidei. Mas ele é uma espécie E de pai para você, seu César? sim, sim. Eu eu chamei ele de pai até, sei lá, uns 9 anos e tal, mas depois eu falei, não, meu pai é meu pai, Isso mas tem a a ver minha avó eu com a sempre chamei de separação? mãe. E Isso tem era a ver com a assim, a separação minha do seu pai? mãe. Oi? Isso tinha a ver com a separação do seu pai e da sua mãe? Sim, porque eu fui morar com eles, né? Pai e É, mãe vivos, mas eu fui morar com meus avós. Então, criada desde 8 meses. Ele era o pai. sim. Mas tanto meu pai quanto a minha mãe foram muito presentes. Iam lá, iam me ver, e eu ia para casa da minha mãe, eu eventualmente ia para casa do meu pai, até porque tinha a minha irmã, a Iris, que eu sou muito ligada, é minha comadre, é madrinha da minha filha. Então, assim, eu sempre fui próxima, eu A sempre Iris é que estive está nessa ali. cena maravilhosa, em que teu pai vira A para Iris e trás. a Julieta, nós É, duas, é eu, Juju e Iris, né, que estamos sim. No nessa filme. cena, no que É. é linda, num lugar Sim, lindo ali. maravilhoso. E depois de um tempo, assim, meu avô foi tocar comigo, me dava assim muitos toques no cantar, no repertório, em saber o que era bom para minha voz e o que não era. Entendeu? Às vezes ele falava assim, a música é bonita, mas não é para o seu timbre de voz. Boa, né? Isso eu também Então, Boa. são coisas que eu fiquei ali, né? Me mostrou o universo da Boa. música. Eu escutava essas cantoras de manhã, porque domingo de manhã era assim, era música no disco, Sim. e a minha avó ia fazer o almoço, a minha bisavó, elas iam fazer o almoço, e eu escutava aquelas músicas todas. Meu tio, Chico, irmão do meu pai, foi uma pessoa também, outra importante, Sim. porque ele é um pesquisador. Eu estou querendo ver se ele aceita eu entrevistá-lo, porque ele conhece tudo de música. Tudo. Você sabe, rock, pop, funk, samba, jazz. Você fala com ele, não, peraí, isso aqui, ele lê muito, ele compra muito disco, ele escuta muito. Hoje mesmo ele me mandou, Liane, você precisa ver, mostra para o Vitor a introdução de Tempos Idos com Pô, queria o conversar com ele. Cartola. Ele é maravilhoso, mas é tímido. Então essa é a minha dificuldade também. Aí eu falei para ele, Chico, ele falou, você tem que cantar essa música, porque ele não sai de casa quase. Eu falei, Chico, eu já canto há anos. Você canta, isso é uma maravilha, que bom que você canta. Eu falei, canto. Né? Os tempos idos nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. É com certeza que eu relembro coisas remotas que não tem mais. Uma escola na Praça 11, testemunha ocular, e dentro dela uma varanda onde os malandros iam sambar. Depois, aos poucos, o nosso samba, sem sentido, se aprimorou. Pelos salões da sociedade, sem cerimônias, ele entrou. Já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro. Vitorioso, ele partiu para o estrangeiro. E muito bem representado por inspirações de geniais artistas. O nosso samba, humilde samba, foi de conquistas em conquistas. Conseguiu penetrar no municipal, depois de percorrer todo o universo. E com a mesma roupagem que saiu daqui, exibiu-se para a Duquesa de Quente no Itamaraty. Legal isso, né? Cartão, tempos idos. Lindo, lindo, lindo. E não tem Bem uma nota. cantado é melhor ainda. Hã?
não tem uma nota fora, hein? Aquela bronca do seu pai, do seu César, deve... A gente aprende a respeitar número baixo, aprende a respeitar compositor. E aí eu vou te falando como eu aprendi no compor, principalmente para samba enredo, e quando você faz parceria. Mas agora eu quero falar disso, que é a Portela. Eu não podia deixar de falar do seu César, já falamos do seu pai, quero falar da Portela, e você, compositora de samba enredo, daquela ala de compositores que é aquilo ali é Fio Desencapado, né? Serol 10. Como é que você entrou ali e como é que virou compositora de samba enredo? Me explica esse negócio. Olha só, eu já compunha antes. E aí, um dia, um cantor, um compositor, o Vander Timbalada, chegou para mim. Ele tinha sido... Eu fui segunda intérprete do Paraíso do Tuti. Era o Ciganarei, eu e ele, o Vander. Aí, em 2009, o Vander falou assim, era para 2009, né? Então acho que foi 2008, para o samba de 2009. Eliane, vou fazer um samba enredo e tal. Eu falei, cara, essa praia não é minha, eu não tenho essa malandragem, porque você tem que ser malandro para isso. Sim. Aí ele falou, Eliane, mas eles são muito. Sabe uma pessoa que... Aí eu falei, tá bom, Vânia, vamos lá, eu não estou no momento para isso, mas tudo bem, vamos lá fazer o samba enredo. E nesse ano eu fui para a final, e eu lembro que quando eu conheci o Falcon, que foi presidente da Portela, que faleceu acho que há uns 3, 4 anos, sim, ele falou para mim, você sabe que aquele samba era seu, né? Você perdeu por dedada, né? Eu falei, eu sei disso, porque o samba era lindo. E aí... No ano seguinte, falei, não quero fazer. Mas as pessoas ficaram, não, vamos fazer. E eu comecei a fazer. Aí eu falei, olha, parceria minha, eu sou uma pessoa que sou democrática, vai todo mundo dar a sua opinião, mas se não tiver do meu agrado, não vai. Tanto é que teve um ano que eu relaxei, e eu falei, a gente vai cair, e a gente vai cair por isso aqui. Não, porque a gente vai e caímos. A gente saiu, quando chegou na quarta de final, falei, isso aqui a gente não podia ter cometido. Porque você já chega errando. E você existe, hoje acho que nem pode dizer isso, né, o samba do crioulo doido, mas tem esse ditado popular, né, aquela coisa que não tem pé nem cabeça. Mas você pega um enredo, cara, que fala em 3 coisas completamente diferentes. Você tem um número de linhas... A letra ou a melodia no samba enredo? Desculpa. Você acha mais importante a letra ou a melodia no samba enredo? Tudo. Se você escutar... praticamente você não tem visto grandes samba-enredos que ficam, né? Mas tem grandes sambas-enredos. Eu tenho uma vontade de fazer os sambas que eu perdi na Portela e os sambas que não entraram nas escolas de samba. Certamente. Porque tem muita pérola muita coisa boa, né? Ficou jogada de lado. Porque não viram na época. Eliane, às vezes o intérprete não é legal. Eu não sei se você acompanha futebol. O seu pai vascaíno gostava, mas atrás a seleção... Tinha tanto jogador no Brasil que a seleção brasileira deixava para trás um monte de craque, né? Que não chegou ao brilho do Pelé, do Garrincha, do Didi, Nilton Santos, porque era muita gente. Samba enredo também. Não vou muito longe, não, né? Tem E o Trem de Luxo parte, que é um samba perdedor, né? No Império Serrano. Hoje também. Império, então, tem pérolas maravilhosas. Um monte de perdedores maravilhosos, que mereceriam até um disco especial.
Mas você tem os teus sambas que você acha assim, pô, se esse samba fosse para a avenida ia arrebentar? Meu coração tem mania de amor, sem a Portela não sei o que sou. 21 vezes me fez delirar, és o meu rio, meu céu e meu mar. Esse foi um samba Cara, que lindo, que hein? todo mundo cantava Lindo, na hein? quadra. Lindo samba. Sabe que Pedaço todo lindo. mundo cantar e sem a gente pagar nada? Era esse samba. Foi esse que o A gente Falco fez, falou que era seu? sim. Nossa, que pedaço Teve um lindo. outro samba que eu fiz, que falava do Rio de Janeiro, era meio bossa nova. Eu até falei, gente, esse samba ele tá muito lindo. Eu gravei até voz e violão com ele. Mas a Portela não vai entender esse samba. Tem Não isso, né? vai, porque não vai entender. E aí o meu parceiro falou: não, Eliane, pô, não é bem assim. Não vai entender. Eu já conheço a história. Então, quando você faz uma parceria, mesmo quando você é a dona, a cabeça do samba, você tem que ouvir os outros, senão você não faz com ninguém, certo? Então, geralmente, no samba enredo, são 2, 3 compositores, 4 no máximo. O resto é o que paga, é o que, né? Enfim, é verdade e é isso mesmo. Sim. Então, eu fico. Eu, esse ano, eu te juro, É um sonho quando seu, ele. é um samba na Portela, Eliane? Seria maravilhoso, né? Não seria hipocrisia minha dizer que não. Mas, para mim, é o que eu É. sempre falei. É, eu Agora, estou competindo com um peixe grande, mas criar, para assim, mim criar é, problemas é, com é, psicanálise. Seu pai gostaria? eu não sei, nunca conversei com meu pai sobre isso, nunca mostrei samba antes para ele, Ele não é um compositor nunca. de samba enredo de Meu pai fez Portela. um samba enredo É? em 66, ganhou Memórias de Sargento de Milícias. Ah, No claro. ano seguinte, em 67, ele colocou o samba com outra pessoa. Claro, Aí os claro. dois falaram: pô, tem um samba que é melhor do que o nosso. Eles tiraram o samba. Caramba. Que Mas é o bacana. E meu Paulinho. pai nunca quis, foi presidente da aula de compositores, mas nunca quis. Eu, assim, é claro, imagina ter um samba na avenida, imagina até mesmo você ter gravado uma música sua, mesmo não sendo samba enredo, por um grande intérprete, ou até mesmo não conhecido, um grande intérprete. Pô, é tudo que um compositor quer, Ah, mas né? eu acho, Poxa, eu acho que para Portela era um fechamento de ciclo maravilhoso, né? Numa data redonda. então esse ano eu já tinha falado com o Eli Penteado, que é o meu parceiro. Tudo ele me pergunta, Eliane, o que você acha esse ano? Eu falei, olha, primeiro eu acho que não vai ter desfile. É. Que isso? Isso eu estou falando, eu falei em Não, olha, não maio. fala nisso não, porque é a minha última pergunta para você. Calma, que ainda tem uns 10 minutinhos. E Calma. aí, não, aí eu falei, eu comentando com ele, eu falei, para mim não vai ter. Então, assim, eu não quero fazer samba enredo esse ano. O meu trauma ano passado, assim, uma parceria que agiu de má fé comigo, uma pessoa veio me pedir para entrar na parceria, eu deixei de fazer com outras pessoas porque ele tinha pedido antes, aí teve um rolo Sim. que no final colocaram o samba e eu tinha dito que eu não queria estar na parceria. Eu falei, não botem. Do dia para colocar, eles colocaram o samba. Aí eu liguei para o presidente, falei, olha, vai vir um samba, vão dizer que é meu e não é. E eu vou fazer um samba de hoje para amanhã, que não vai ser o que eu gostaria, mas para dizer que eu não estou nesse samba, porque senão vai me dar problema. Ele, que Sim. isso, Eliane, tal, me conhece há muitos anos e tal. E aí eu fiz o samba no passado, a gente fez de um dia para o outro, aí, pô, coisa que estava legal, tiraram, enfim. Você também já fica com a mesma intenção daquele outro samba, aí você tem que ir com uma coisa completamente diferente. Mas a gente colocou o samba, ainda caiu primeiro o outro samba, e eu achava bonito. E eu falei, não, mas é tipo aquele filho assim que já não tem mais jeito,
Então, eu falo assim, bom, esse aqui vai ter que ir para a vida, né? Eu vou ficar acompanhando de longe, mas esse aqui não é mais meu. Eu não tenho mais domínio. Já é maior de idade, quer fazer o que quer, só posso rezar. Mas aí eu fiz um outro. Então, o samba enredo, para mim, Eliane Faria, antes do samba enredo e depois do samba enredo, claro que teve uma força. Mesmo eu tendo feito vários trabalhos na Portela, depois que eu comecei a fazer samba enredo, eu hoje continuo filha do Paulinho da Viola, mas eu sou a Eliane Faria compositora. Oh. Então foi mais uma conquista, entendeu? Eliane. Então essa é a diferença. Então para mim é muito bom o lance do samba enredo por isso. Então, ganhando ou perdendo, o Tuiuti, o pessoal do Beija-Flor, Mangueira, todo mundo sabe quem é a compositora Eliane Faria. Muito bom. É o que eu queria. Eliane, adorei conversar com você. Você é uma pessoa espetacular, uma pessoa maravilhosa. Adorei, já admirava de longe, agora já está no meu coração, já está em outra gaveta dos amigos. Que bom, que bom, que bom. Adorei de verdade mesmo. Vamos trocar mais, que eu gostei muito de conversar com você, mas não posso deixar de pedir a você. Canta qualquer coisa para a gente encerrar esse negócio. Qualquer coisa, que você canta muito bem. Muito, muito bem. Tantas coisas que eu poderia cantar. Minha? Qualquer coisa que você quiser. A live é sua. Nem também chorando eu consigo. Essa é minha. Divulgar qualquer coisa que você queira, porque além das pessoas que assistem aqui agora, esse negócio fica. Aí quando eu vou ver 2, 3 dias depois, tem 1000 pessoas, visualizações. Então, qualquer coisa que você acha que vale a pena divulgar para esse público, por favor, faça isso. Então, eu vou dizer o seguinte. E aí, muito obrigado de novo por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, adorei o bate-papo. Adorei, de verdade, muito bom. Muito legal, coisas que eu não falei em outra live, falei aqui. Eu tenho um programa toda quinta-feira, às 21 horas, no meu canal, Eliane Faria. Toda semana tem um universo falando do samba. Teve Zé Luiz do Império, teve Surica, teve as Mulheres no Samba, teve Filhos da Águia. Eu vou fazendo... quinta-feira agora que passou, eu falei sobre meu padrinho, né, Arte de Mauro Duarte. Eu entrevisto pessoas e vou batendo um papo, assim como aqui. Então, é toda quinta-feira, às 21 horas. Isso eu acho uma coisa legal, porque muitas às vezes a gente não conhece a verdadeira história daquele artista, a gente passa a conhecer, ou daquelas pessoas que estão ali, daquele universo. Deixa eu ver, eu faço um projeto chamado Canto em Casa, que a gente deu uma pausa porque o violonista teve a Covid, eu tive um problema no braço, e aí eram dores horrorosas, eu falei, eu não aguento, a última live que eu fiz, eu queria chorar de dor, não foi legal, a gente quer até reprisar essa live que foi sobre samba na MPB. Então eu canto Djavan, canto Caetano, Gil, canto vários compositores da MPB, Gonzaguinha, enfim. A gente deve repetir, ficam lá Eliane Faria, que vocês vão assistir, que é bem bacana. Tem um projeto, assim, quero gravar, né? Doida para gravar, entrar em estúdio para gravar mesmo, para nem que for um EP. Então, assim, será que eu consigo um patrocinador? Eu ficaria muito feliz. Seria muito legal, porque tem muita coisa boa, muitos projetos para fazer, e tem que fazer, né? A gente fica para fazer uma coisa bonita, né? Fazer meia bomba, prefiro não fazer. Então, esse é um outro projeto que eu tenho. O Canto em Casa faço eu, meu marido Vitor Neto e o Wallace Pérez, né? A gente faz nós três, que é uma coisa muito legal também a gente fazer. Enfim, quero agradecer a oportunidade. Lá no canal, se vocês tiverem
puderem se Iremos. inscrever, lá o sininho e dar sugestões. Eu gosto muito de sugestões. Se não quiserem colocar no canal, lá no Eliane Faria no Facebook, ou oficial Eliane Faria no Instagram, pode colocar, manda ideias, que eu gosto das ideias, eu gosto das sugestões, sempre são bem-vindas. Eu ia fazer uma música minha, mas o Amaral, que é meu parceiro, está aqui, praticamente me intimou para fazer a minha com ele. E eu fiz uma live agora onde a pessoa que estava me entrevistando cantou a nossa música. Eu cantava uma de minha autoria, mas ela cantava uma outra. E eu falei, eu quero ver alguém cantando A Filha do Samba, que é uma autoria minha do Amaral. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o tom. Eu sou a filha do samba que o pai Nelson Sargento falou. Vim de famílias de bambas, cadência eu trago na cor. Foi Mauro Duarte quem me batizou. Eu sou a filha do samba, tio Noca sacramentou, Violeta me abençoou. Eu vim de madeira de lei, sou filha de peixe, sou neta de rei. Em Botafogo cresci, passei por escolas de samba, lá no Tuiuti. Fui um canto de bem-te-vi, mas se quiserem me achar, é só na Portela me procurar. Se quiserem me achar, é só na Portela me procurar. Ah, que lindo! Conversei É a com minha essa pessoa história, né? Eliane Faria, maravilhosa. Amaral veio com a letra e pedindo para eu musicar. Aí eu consertei algumas coisas, né? Assim, né? Eu não nasci em Botafogo, mas cresci em Botafogo, nasci na Tijuca, tinha meu padrinho, tinha as histórias assim. Aí eu fiz a melodia. Mas a ideia toda foi do Amaral. Pô, vamos fazer uma música, fiz uma música para. Pô, olha só, uma honra, né, para mim. Aí tive que musicar e foi muito legal. Assim. Eu adoro Muito obrigado, foi ótima conversa, aprendi a beça com você, já me sinto seu amigo íntimo. Um Pode. beijo. Eu sou leonina, todos viram meus amigos íntimos, eu sou Que aquela bom. que abraça, adoro Adorei, amizade, adorei. adoro fazer amigos. Domingo agora Também. eu vou conversar com a Eduarda Fadini, uma cantora como Eliane Faria também. Quem nos assistiu, que quiser assistir de novo, por favor. Eliane, um beijo, foi ótimo. Muito obrigado. Um beijo para todos e obrigada aí pelo carinho de todo mundo, de assistir. Obrigada a você.